Sejam bem-vindos ao canal. Até que ponto Jezabel acreditava em suas próprias convicções religiosas? Ou ela simplesmente usou a adoração a Baal como uma ferramenta para consolidar seu domínio sobre o povo hebreu? Quais foram os segredos obscuros que Jezabel guardava e até que ponto eles influenciaram suas ações como a rainha do povo hebreu? A história conturbada de Jezabel é um relato envolto em intriga, poder e consequências devastadoras. Nascida em uma família nobre fenícia, Jezabel foi criada em meio a um ambiente de influência e ambição desmedida. Desde cedo, Jezabel demonstrou um espírito ardiloso e uma determinação implacável. Ela aprendeu a manipular e seduzir para obter o que desejava, característica que mais tarde seriam cruciais em sua busca pelo poder. A rainha Jezabel é uma figura proeminente nas histórias bíblicas do Antigo Testamento. Ela foi esposa do rei Acabe e desempenhou um papel significativo na história de Israel. A história de Jezabel é marcada por adoração aos deuses pagãos e sua tentativa de introduzir essa prática em Israel. Ela era uma seguidora fervorosa de Baal, um deus falso adorado por muitos povos na época. Jezabel usou seu status como rainha para promover a adoração de Baal e perseguiu os profetas e adoradores do Deus de Israel. No entanto, a rainha Jezabel é retratada negativamente nas Escrituras, sendo considerada uma mulher malvada e manipuladora. Ela incentivou Acabe a se desviar da adoração ao verdadeiro Deus, levando o povo de Israel a cair em pecado e idolatria. Sua influência corrupta e afronta ao Deus de Israel acabaram trazendo consequências desastrosas para ela e seu marido. Quando Jezabel se casou com Acabe, o rei de Israel, ela viu uma oportunidade de alcançar seu objetivo máximo, tornando-se rainha e exercendo controle sobre o povo hebreu. Porém, Acabe era conhecido por sua fraqueza e indecisão, o que permitiu que Jezabel assumisse uma posição de influência cada vez maior em seu reinado. Ela convenceu Acabe a construir um templo para Baal em Samaria e a erguer um poste ídolo, um símbolo da deusa Aserá. Jezabel também perseguiu e matou muitos dos profetas de Deus em Israel, buscando eliminar qualquer oposição às suas crenças pagãs. Uma das principais controvérsias de Jezabel foi a promoção da adoração a Baal, um deus pagão, em detrimento do Deus dos hebreus. Ela construiu altares e templos dedicados a Baal por todo o reino, exigindo que o povo abandonasse a sua fé ancestral e se curvassem perante esse Deus estrangeiro. Essa afronta à religião hebraica causou uma profunda divisão no povo e inflamou a ira dos profetas e líderes religiosos. Jezabel também usou sua posição de poder para perseguir e eliminar os profetas hebreus que se opuseram a ela e à adoração a Baal. Homens e mulheres fiéis a Deus foram perseguidos, aprisionados e até mesmo mortos por se recusarem a seguir as ordens da rainha. Quando Elias viu Jezabel pela primeira vez, ele não teve um encontro direto com ela, mas sim enviou uma mensagem a ela através de um mensageiro. A mensagem de Elias a Jezabel foi um pronunciamento profético e um aviso sobre as consequências das suas ações. De acordo com o relato bíblico, 1 Reis 21:23, Elias declarou: "Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu, sim, o teu." Essa mensagem profética foi um pronunciamento do julgamento divino sobre Jezabel, prevendo que ela seria punida pela corrupção, pela morte injusta de Nabote e por sua prática de idolatria. O aviso de Elias
Indicava que a justiça de Deus alcançaria Jezabel e que ela seria retribuída com a mesma crueldade que havia demonstrado. Pessoal, vocês acreditam que a rainha Jezabel levou a sério as profecias do profeta Elias? Ela era uma mulher muito ambiciosa e cruel. Acabe, marido de Jezabel, rei de Israel, desejou adquirir uma vinha que pertencia a um israelita chamado Nabote. Ele se recusou a vendê-la, pois a terra era herança da sua família. Jezabel então planejou a morte de Nabote, acusando-o falsamente de blasfêmia. Dessa forma, ela conseguiu que Acabe tomasse a vinha. Essa ação cruel despertou a ira de Deus contra Jezabel e Acabe. O profeta Elias foi novamente enviado por Deus para proclamar um julgamento divino sobre eles. Elias profetizou que Jezabel seria devorada pelos cães num campo em Jezreel. Essa mensagem profética foi um pronunciamento do julgamento divino sobre Jezabel, prevendo que ela seria punida pela sua corrupção, pela morte e injustiça que ela causou a Nabote. O aviso de Elias indicava que a justiça de Deus alcançaria Jezabel, que ela seria retribuída com a mesma crueldade que havia demonstrado. Não demorou muito, o rei Acabe morreu em uma batalha durante uma guerra contra os sírios. A narrativa bíblica relata que Acabe desejava recuperar a cidade de Ramote, que estava sob o domínio dos sírios na época. Antes de partir para a batalha, Acabe consultou seus profetas para obter uma palavra de encorajamento. Os profetas falsos lhe disseram que ele seria bem-sucedido na guerra. No entanto, Micaías, um profeta verdadeiro, foi chamado à presença de Acabe e pronunciou que a guerra seria um fracasso e que Acabe seria morto em combate. Acabe ignorou a advertência de Micaías e seguiu diante com o plano de guerra. Ele se disfarçou, tentando evitar ser identificado pelos inimigos. No entanto, durante o combate, uma flecha lançada ao acaso atingiu Acabe e o feriu mortalmente. Acabe foi levado de volta à cidade de Samaria, onde morreu, e seu corpo foi sepultado. A profecia de Micaías se cumpriu, e o reinado de Acabe chegou a um fim trágico. Sua morte marcou o término de um governo marcado por idolatria, injustiça e conflitos com profetas de Deus. Pessoal, vocês acreditam que Acabe morreu por falta de um relacionamento verdadeiro com Deus? Deixe sua opinião nos comentários. Após a morte do rei Acabe, Jezabel continuou a exercer influência no reino de Israel, mantendo seu papel de rainha e exercendo poder sobre assuntos políticos e religiosos. Ela ainda tinha filho que podia ser herdeiro do trono, o que lhe conferia certa autoridade. No entanto, com a morte de Acabe, a estabilidade do reinado foi abalada. Acabe havia deixado um legado de idolatria e injustiça, o que gerou desconforto entre o povo e oposição por parte dos profetas do Senhor. Jezabel, como defensora dessas práticas corruptas, tornou-se alvo de desaprovação e resistência. Eventualmente, o rei Jeú, um dos comandantes militares de Israel, se revoltou contra o domínio de Jezabel e realizou um golpe de estado para derrubá-la. Jeú assassinou o filho de Jezabel, Acasias, e liderou uma revolta contra a influência fenícia e a adoração de Baal. Acasias foi o filho mais velho de Jezabel e Acabe, e ele sucedeu o pai como rei de Israel após a morte de Acabe. No entanto, seu reinado foi curto e marcado por influências negativas, pois ele seguiu os caminhos malignos de seus pais, adorando os ídolos e praticando a injustiça. Jezabel encontrou um fim trágico e violento. De acordo com os relatos bíblicos, sua morte ocorreu como resultado de uma série de eventos que culminaram a sua queda. Após um desafio de Elias aos profetas de Baal, onde Deus mostrou seu poder ao consumir o sacrifício no altar de Elias, Jezabel ficou furiosa e jurou vingança contra o profeta. Ela enviou mensageiros a Elias, ameaçando matá-lo. Em meio a essa tensão, ocorreram outros eventos que contribuíram para a queda de Jezabel. A história dessa rainha
tem tanta falta de amor ao próximo? Quando Jezabel descobriu que seu filho Jorão, que também era filho do rei Acabe, foi morto em uma conspiração liderada por Jeú, que era um comandante militar, ao saber da morte de Jorão, Jezabel pintou os olhos, arrumou seus cabelos e olhou para a janela, na esperança de seduzir Jeú. No entanto, Jeú a desprezou e ordenou que ela fosse jogada pela janela. Jeú foi amante de Jezabel. Jezabel foi morta e seu corpo foi deixado no campo, onde foi consumida por cães, cumprindo assim a palavra do Senhor. Embora a data exata da morte de Jezabel não seja mencionada especificamente na Bíblia, as narrativas indicam que ela morreu no século 9 a.C. A história de Jezabel é um lembrete para permanecermos fiéis aos princípios éticos e morais, buscando sempre a justiça e a verdade. A queda de Jezabel marcou o fim da sua influência e término do seu reinado opressivo. Sua morte foi vista como um evento importante na história de Israel, trazendo um senso de justiça divina e libertação para o povo hebreu. E você? Acredita que o rei Acabe foi manipulado realmente por Jezabel? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.